Olá, queridos alunos e estimados espectadores do programa Prova Final, uma parceria firmada entre a TV Justiça e a Rede de Ensino LFG. Tudo bem com vocês? O meu nome é Emerson Malheiro. Eu sou advogado, doutorando e mestre em Direito e professor de Direito Internacional e Direitos Humanos na Rede de Ensino LFG. Para aqueles que ainda não conhecem o estupendo programa Prova Final, saibam que ele é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, vamos encontrar o tema do dia: Personalidade Internacional, Estados. Vou apresentar para vocês os elementos constitutivos dos Estados, bem como os seus direitos fundamentais na ordem jurídica internacional. E, por fim, as suas formas de extinção. No segundo bloco, vamos encontrar o Pergunte ao Professor. Alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o tema. Esse é o instante do programa em que vamos aprofundar o assunto. Por fim, no terceiro e último bloco, vamos encontrar o X da questão. Perguntas extraídas de concursos públicos serão examinadas com a pertinência e profundidade necessárias para a sua cognição. Nesse instante, vamos verificar como os examinadores exigem o tema aqui proposto de cada um dos candidatos. É isso mesmo, meus amigos, esse é o instante. Vamos agora para o tema do dia. Agora, meus amigos, no tema do dia, vou falar para vocês sobre personalidade internacional, Estados. Inicialmente, vou apresentar para vocês os elementos constitutivos dos Estados. Todos os Estados, no cenário das relações exteriores, para que possam celebrar tratados internacionais e atuar efetivamente como sujeitos de direito internacional, devem ter elementos objetivos e subjetivos. Os elementos objetivos, meus amigos, são 3. O elemento subjetivo, apenas 1. Os 3 elementos objetivos que devem ser considerados para a constituição de um Estado são território bem definido, povo e governo soberano. O elemento subjetivo, por outro lado, é a recognição. Eu vou explicar para vocês cada um desses elementos, para que possamos compreender o seu conteúdo. Ao falar sobre os elementos objetivos, inicialmente apresentei para vocês o território bem definido. Observem, não se cuida apenas de território, mas deve ter efetiva definição. Assim, meus amigos, vamos considerar como território bem definido aquele em que não existe controvérsia sobre a integralidade de sua existência. É claro que nessa hipótese estamos diante de uma porção de terra localizada no globo terrestre. É possível falar-se em controvérsia acerca de uma parte do território, mas não sobre sua integralidade. Só poderemos pensar em um território bem definido quando não houver controvérsia sobre a integralidade da sua existência. O segundo elemento objetivo, meus amigos, é o povo. Devemos considerar como povo pessoas que estão ligadas ao território pelo vínculo da nacionalidade. Desse modo, observemos que povo é diferente de nação e também é diverso de população. Quando falamos em nação, meus amigos, temos pessoas que estão ligadas entre si por suas tradições e costumes. Desse modo, nada impede que um Estado tenha diversas nações. É o que aconteceu, por exemplo, com a antiga Iugoslávia. Lá tínhamos a nação da Bósnia, Croácia, Eslovênia,
Macedônia, Sérvia, Montenegro e Kosovo. Isso acabou por trazer a dissolução da antiga Iugoslávia em 7 novos estados. Quando falamos em população, verificamos apenas a presença de pessoas em um determinado território. Assim, em uma população, podem se integrar os estrangeiros. Desse modo, meus amigos, o povo se mostra como um elemento objetivo essencial para a existência de um Estado, para que ele possa celebrar tratados e convenções internacionais. Por fim, o último elemento objetivo é o governo soberano. É claro que a expressão que acabei de transmitir para vocês é redundante. No entanto, é importante destacar que, apesar de todo governo possuir soberania, tal expressão é largamente empregada pela doutrina, então não pode ser dispensada de seus estudos. O governo soberano, meus amigos, é aquele que consegue estabelecer e manter a ordem interna e se fazer representar no cenário das relações exteriores. Desse modo, devemos observar que um governo se mostra como uma estrutura de poder que se integra a uma qualidade que caracteriza o poder político supremo de um Estado, como afirmação de sua personalidade independente, autoridade plena e governo próprio, dentro do território nacional e também no cenário das relações exteriores. Vamos verificar que também é necessário para a configuração de um Estado o elemento subjetivo, que é a recognição. A recognição, meus amigos, nada mais é senão o reconhecimento da existência de um Estado pelos demais Estados. Preciso destacar para vocês que não se mostra essencial que todos os estados do globo terrestre reconheçam um território bem definido, com povo e governo soberano como Estado, para ele ser considerado como tal. O reconhecimento, na verdade, meus amigos, é apenas um elemento complementar do Estado. Ele não é essencial para a sua existência. Os elementos objetivos, ao contrário, são fundamentais. A ausência de qualquer deles desconfigura a existência de um Estado. Desse modo, podemos ver que o reconhecimento é bastante importante para que o Estado possa se relacionar efetivamente no direito internacional, pois se não existir reconhecimento, não haverá modo de ele elaborar um tratado, já que não existem convenções unilaterais. Meus amigos, eu preciso dizer para vocês que, além dos elementos constitutivos dos Estados, devemos considerar os seus direitos fundamentais na ordem jurídica internacional. É meu papel agora apresentar cada um deles para vocês. O primeiro direito fundamental de um Estado no cenário das relações exteriores é o de exercer jurisdição em seu território. Posso lhes afirmar que um Estado poderá criar normas para reger o seu direito interno e, estabelecendo-as, configurar uma ordem no plano interior. A igualdade jurídica se mostra como um importante direito do Estado. Afinal, todos os sujeitos de direito internacional são iguais nas relações exteriores. Não existe um Estado que seja mais importante do que outro. Denominamos como princípio da horizontalidade dos sujeitos no cenário internacional. Na sequência, meus amigos, vamos verificar como um direito fundamental a independência em relação aos demais estados. É importante ressaltar para vocês, meus amigos, que um Estado atuará
sem qualquer intervenção de outro Estado ou de uma organização internacional intergovernamental no direito das relações exteriores. Também não podemos descurar de outro direito fundamental importante, a utilização de coisas comuns. No cenário das relações exteriores, meus amigos, existem regiões de domínio público internacional que podem ser utilizadas pela sociedade nas relações exteriores de acordo com regras consignadas em tratados e convenções. Como exemplo, posso citar para vocês a Antártida, o Polo Norte, os mares internacionais e os estreitos. Também se mostra como um direito importante dos Estados no cenário das relações exteriores, meus amigos, a liberdade no comércio internacional. Cada Estado vai atuar em consonância com sua soberania nas relações comerciais, podendo estabelecê-las com os sujeitos que melhor lhes aprouver. Por fim, devo destacar para vocês o direito à legítima defesa. Lembro que a guerra no cenário das relações exteriores hoje se mostra como um ilícito internacional. Portanto, a situação de beligerância é completamente vedada e não deve ser utilizada. Por isso, a legítima defesa se mostra como uma resposta a uma provocação indevida de outro sujeito no cenário internacional. Observem, no entanto, que se essa provocação não existiu, ou se existiu e não se mostrou ilegítima, o Estado não pode configurar a legítima defesa. É certo que essa legítima defesa deve considerar a aplicação dos mecanismos de solução de controvérsias internacionais. Esses mecanismos, meus amigos, podem ser diplomáticos, políticos, jurisdicionais e ainda coercitivos. Os mecanismos coercitivos de solução de controvérsias se mostram como verdadeiras sanções no direito internacional. Por fim, meus amigos, porém não menos importante, precisamos examinar adequadamente as formas de extinção dos Estados no cenário internacional. Afinal, quando da extinção de um Estado, poderá existir o surgimento de um novo sujeito no direito internacional. A primeira forma de extinção dos Estados é a absorção completa. Ocorre quando um Estado efetivamente absorve outro, trazendo-o como complemento da sua existência. A absorção completa se mostra como uma forma bastante competente de absorção de direitos no cenário das relações exteriores, quando verificamos a presença de sujeitos internacionais. A segunda forma de extinção dos Estados é o desmembramento. Ocorre de forma efetiva quando um Estado deixa de existir, dando surgimento a vários outros. A título de exemplo, mencionei para vocês durante a nossa aula o caso da antiga Iugoslávia, que fez surgir 7 novos Estados. São eles Bósnia, Croácia, Eslovênia, Macedônia, Sérvia, Montenegro e Kosovo. É certo que Kosovo ainda não detém um número grande de reconhecimentos. No entanto, como mencionei para vocês, o reconhecimento não precisa ser de todos os Estados no direito internacional. Afinal, aqueles que reconhecem um Estado como tal têm o direito de celebrar com ele tratados e convenções internacionais.
Por fim, meus amigos, verificamos como última forma de extinção dos estados a fusão. Ocorre quando dois estados efetivamente se unem, dando origem a uma nova personalidade jurídica de direito internacional público. Posso apresentar para vocês, como exemplo, o caso dos antigos estados Tanganica e Zanzibar, que efetivamente se fundiram e trouxeram origem à Tanzânia. Vocês podem verificar que as formas de extinção dos estados dão realmente origem a novos sujeitos no direito internacional. E a presença desses sujeitos torna o direito internacional público bastante dinâmico, já que os sujeitos podem efetivamente se relacionar. Alguns dos direitos dos estados se mostram presentes na nossa Constituição Federal. No artigo 4º da Carta Magna, meus amigos, conseguimos encontrar os princípios de regimento das relações exteriores brasileiras. A igualdade entre estados que apresentei para vocês se encontra naquele dispositivo. Isso porque o princípio da horizontalidade se mostra como uma necessidade. Não há de se falar em um estado mais importante do que outro, porque isso efetivamente traria severos prejuízos no direito internacional. Mas, sobre esse aspecto, sempre surge uma questão importante. Se os estados são todos iguais, por que na Organização das Nações Unidas, que é a organização internacional e intergovernamental mais conhecida do planeta, temos um Conselho de Segurança com 5 integrantes permanentes com direito de voto e veto? Será que isso não se demonstra como uma diferença categórica entre os estados? Teoricamente, meus amigos, posso lhes afirmar que a doutrina explica não existir qualquer diferença. O que os estados que compõem o Conselho Permanente de Segurança têm são prerrogativas em face da criação da Organização das Nações Unidas e também em virtude de serem os vencedores da Segunda Grande Guerra Mundial. Apenas para lembrar, esses 5 estados que compõem o Conselho Permanente de Segurança são China, Rússia, França, Reino Unido e Estados Unidos da América. Quanto aos elementos objetivos que tratamos aqui e que não podem ser esquecidos, a eliminação de qualquer deles desconfigura a existência de um Estado. Assim, por exemplo, é impossível falar-se em Estado sem um território bem definido. A título de exemplo, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, vamos verificar que a Palestina, apesar de ser um sujeito que atua no cenário internacional, não pode ser considerado um Estado, justamente pela ausência de um território bem definido. Sabemos que existem assentamentos de Israel tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia. A esse propósito, a inexistência de povo também desconfigura a existência de um Estado. Não há Estado sem povo. Observando o mesmo aspecto, meus amigos, vamos verificar ao final que não há de se falar em Estado sem a presença de um governo soberano. As formas de extinção aqui devidamente delineadas devem ser consideradas em seus estudos, já que os examinadores trazem muitas questões envolvendo o tema. Eu espero que as explicações que eu trouxe aqui envolvendo o tema personalidade internacional, estados, tenham sido úteis para a sua cognição acerca do assunto.
Nesse aspecto, vamos ingressar agora no segundo bloco, onde verificaremos o Pergunte ao Professor. Vocês vão acompanhar alunos de todo o Brasil elaborando questões sobre o tema. É isso mesmo, meus amigos. Vamos agora nos encaminhar para o segundo bloco. Agora, meus amigos, vamos para o bloco Pergunte ao Professor. Alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o tema. É importante destacar que você também pode fazer a sua pergunta. Envie-a para provafinal@aesapar.com. Será uma enorme satisfação respondê-la. Vamos agora para a primeira pergunta do programa. Um Estado pode reconhecer uma aquisição territorial ocorrida com o uso da força ou com a utilização de procedimento de guerra? Essa pergunta é excelente. Preciso dizer para vocês que um Estado não pode reconhecer uma aquisição territorial que foi realizada com o uso da força ou ainda com o emprego de procedimentos de guerra. Isso não é possível porque atualmente no direito internacional a situação de beligerância é vedada. Todo e qualquer procedimento de guerra deve ser efetivamente evitado. Se não for efetivamente evitado, poderá existir a aplicação de sanções no cenário das relações exteriores. Desse modo, meus amigos, só existe a possibilidade da legítima defesa. E quando se fala em legítima defesa com a aplicação de mecanismos coercitivos de solução de controvérsias, vamos verificar apenas a aplicação de uma retorção. A retorção deve ser considerada com o emprego das mesmas medidas que foram aplicadas em prejuízo do Estado, com a mesma intensidade e na mesma forma. Verificamos, a título de exemplo, que o Brasil já atuou no cenário das relações exteriores realizando uma conduta dessa natureza. No entanto, evitou toda e qualquer forma que configurasse a beligerância. Afinal, se a guerra é um ilícito internacional, não haverá proteção de uma organização internacional intergovernamental no caso de sua prática. Assim, meus amigos, também preciso lembrar a vocês que quando existe uma situação de guerra entre Estados, estarão rompidos todos os tratados bilaterais que foram celebrados entre eles. Desse modo, deverá existir uma nova manifestação do consentimento para a consignação de novos acordos no cenário internacional. Assim, se fosse possível a admissão do reconhecimento pelo Estado de uma aquisição territorial advinda da guerra, teríamos um problema no direito internacional, já que as situações de guerra tornar-se-iam cada vez mais frequentes, tirando força efetiva dos princípios sociológicos de direito internacional. Dentre eles, menciono para vocês a igualdade entre Estados. Vamos agora, meus amigos, para a nossa segunda pergunta. De que forma os Estados podem resolver seus conflitos no direito internacional? Os conflitos podem ser resolvidos no direito internacional por meio dos mecanismos de solução de controvérsias. São verdadeiros mecanismos de resolução de alfétenas nas relações exteriores. Eles podem ser diplomáticos, jurisdicionais, políticos e coercitivos. Menciono para vocês, inicialmente,
a natureza efetiva dos mecanismos diplomáticos de solução de controvérsias. Vamos verificar inicialmente a presença da negociação direta. Nesse caso, os próprios estados vão se encontrar para resolver eventuais alfétenas nas relações exteriores. Mas além da negociação direta, meus amigos, vamos verificar como mecanismo diplomático de solução de controvérsias o sistema de consultas. No sistema de consultas, meus amigos, os estados estabelecem, antes mesmo da existência de qualquer conflito no cenário internacional, por meio de um tratado, encontros periódicos, para que eles possam efetivamente providenciar uma solução para uma alfétena surgida. Na sequência, vamos encontrar também como mecanismo diplomático de solução de controvérsia os bons ofícios, em que um terceiro estado, fora do conflito, vai aproximar os contendentes para que eles possam apresentar uma solução para o conflito. Observem que a atuação desse terceiro não é substancial, mas apenas instrumental. Além disso, podemos verificar também a presença da mediação. Nesse caso, um terceiro estado que não esteja integrando o confronto vai não apenas unir os contendentes, como também propor uma solução para o conflito. Destaca-se que os estados não estão obrigados a seguir essa sugestão. A conciliação, por outro lado, se mostra como um efetivo mecanismo diplomático de solução de controvérsias, pois nessa hipótese serão escolhidos conciliadores, no mínimo 3, que vão estudar a natureza do confronto e então propor uma solução para um conflito. Destaca-se mais uma vez que cuida-se tão somente de uma sugestão, pois os estados não estão obrigados a seguir o posicionamento dos conciliadores. Vamos verificar, por fim, como último mecanismo diplomático, o inquérito, que na verdade é um instrumento com informações sobre as partes, sobre o conflito internacional e que pode ser utilizado em quaisquer outros mecanismos. Verificamos também, meus amigos, a presença dos mecanismos políticos de solução de controvérsias. Nessa hipótese, teremos a atuação de uma organização internacional e intergovernamental. Apresentam-se também como importantes os mecanismos jurisdicionais. São 2, a solução judicial e a arbitragem internacional pública. Vamos começar por ela? Na arbitragem internacional pública, os estados contendentes escolherão no mínimo 2 árbitros, que conjuntamente escolherão um terceiro. Esses 3 árbitros vão, igualmente como fizeram os conciliadores, estudar o conflito, as partes e então estabelecer uma solução para a controvérsia. A grande diferença em relação à conciliação que vimos há pouco é que os estados deverão seguir a decisão dos árbitros, sob pena de aplicação de sanções internacionais. A solução judicial, por outro lado, se mostra com a presença de juízes togados em um tribunal internacional pré-constituído. Os juízes vão analisar a natureza do conflito, das partes e decidir efetivamente trazendo uma solução. As partes deverão seguir as decisões dos juízes, sob pena de aplicação de sanções internacionais. Por último, temos os mecanismos coercitivos de solução de controvérsias, que eu insisto, são verdadeiras sanções no cenário internacional. Vamos verificar a presença das represálias.
da retorção, da expulsão de organização internacional e intergovernamental e também a ruptura de relações diplomáticas. Vamos então, meus amigos, agora para a nossa terceira questão. O que é imunidade de jurisdição estatal? A imunidade de jurisdição estatal se mostra como uma verdadeira proteção à soberania dos Estados no direito internacional. Isso acontece por uma razão bastante simples. Um Estado não poderá responder por sua conduta no cenário das relações exteriores sendo julgado no território de outro Estado. Mesmo porque todos são iguais no direito internacional, não é verdade? Seria uma completa incongruência permitir que um Estado, quando da realização de uma violação a uma regra internacional, fosse julgado por outro Estado. Um outro par desconfiguraria por completo a destinação igualitária entre os sujeitos do direito internacional. Desse modo, a imunidade de jurisdição garante ao Estado a atuação com soberania no cenário internacional. Assim, a sua qualidade, que caracteriza o seu poder político supremo, fica efetivada. E sabemos que a efetividade é uma verdadeira garantia de atuação dos sujeitos no direito internacional. Com isso, meus amigos, podemos agora acompanhar a quarta pergunta. É possível a interferência de um Estado nos assuntos internos de outros Estados? Essa pergunta é muito importante e deve ser considerada. Observem, meus amigos, que quando falamos na atuação dos Estados, e há pouco mencionei a questão envolvendo a igualdade, deve-se considerar inadmissível a interferência de um Estado nos assuntos internos de outro. Com isso, temos um princípio denominado não intervenção. Um Estado está proibido de interferir nos assuntos internos dos outros. Afinal, temos aí mais um componente que permite que os sujeitos no direito internacional, personalizados juridicamente, possam atuar com soberania. Um exemplo bastante categórico deve ser considerado quando um Estado auxilia o outro no cenário das relações exteriores. Muitas vezes, questiona-se se isso se configura como uma intervenção. Por exemplo, todos nós sabemos que o Brasil auxiliou o Haiti efetivamente na sua reestruturação. Será que nessa hipótese não temos ali uma intervenção internacional, constituindo uma efetiva interferência nos assuntos internos daquele Estado? Posso lhes afirmar categoricamente que não. O Brasil, quando auxiliou o Haiti em sua reestruturação, inicialmente o fez em face de um pedido do próprio Estado. E além disso, devemos considerar também que o Brasil não agiu em seu próprio nome, mas sim em nome da Organização das Nações Unidas. Ademais, meus amigos, não podemos esquecer, por ser demasiadamente importante, que o Brasil, quando ajudou o Haiti nas relações exteriores para a sua reestruturação, acabou por cumprir um princípio de regimento que está presente na Constituição Federal Brasileira. Cuida-se da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. O Brasil firmou como um compromisso auxiliar estados que estejam com dificuldades no seu direito interno.
E isso não pode ser considerado uma intervenção, mas sim uma verdadeira contribuição para o desenvolvimento do Estado. Agora, meus amigos, vamos para a quinta e última pergunta. Um novo Estado, surgido da fusão de dois ou mais Estados soberanos que se unificam, deve obediência aos costumes internacionais gerais que eram vigentes no momento em que ela adquiriu personalidade jurídica de direito internacional? Não obstante essas regras terem sido estabelecidas antes do próprio surgimento desse Estado? Essa pergunta é estupenda. Para que possamos respondê-la, é essencial que dividamos a questão em partes. Em primeiro lugar, precisamos verificar que houve o surgimento de um novo Estado. O Estado anterior obedecia aos costumes internacionais. Com o surgimento desse novo Estado, estará ele obrigado a vincular-se a esses costumes nas relações exteriores? Realizando a divisão da pergunta desse modo, preciso esclarecer para vocês que o costume no direito internacional, quando efetivamente reconhecido, vincula as partes, como norma não escrita. Desse modo, vai vincular todos os sujeitos do direito internacional, sem a necessidade expressa de manifestação do consentimento. É certo que no direito internacional, um Estado só se submete a uma norma se manifestar o seu consentimento em relação a ela. No entanto, meus amigos, quando o costume é internacionalmente reconhecido, dispensará a manifestação do consentimento. Desse modo, com o surgimento de um novo Estado, ele estará vinculado ao costume internacional. Desse modo, meus amigos, a resposta é positiva. Sim, o Estado novo, que foi criado, que surgiu no cenário internacional, estará obrigado a seguir os costumes internacionais, mesmo que esses costumes tenham se firmado antes mesmo do seu surgimento. Caso contrário, se assim não fosse, teríamos, sempre que houvesse a necessidade de desvinculação de um Estado de um costume, fazer-se surgir um novo sujeito. E é claro, desse modo, teríamos severos problemas de controle da igualdade entre os Estados no direito internacional. Posso lhes afirmar, meus amigos, que todo e qualquer Estado, já existente ou que venha a surgir, deve seguir todos os costumes do direito internacional. É certo que, apesar de um novo Estado não contribuir para a sua formação, ele vai se submeter à ordem jurídica internacional. Afinal, sabemos que no direito internacional não existe autoridade superior, ou seja, uma potestade suprema, a qual todos os demais sujeitos deverão se reportar. Se são todos iguais, para garantir a efetiva ordem, determinadas regras devem ser observadas. Dentre essas regras, meus amigos, foi apresentado para vocês os costumes internacionais, mas também temos os tratados e convenções. A grande diferença é que, na hipótese dos acordos internacionais, a manifestação do consentimento se mostra como uma regra. Ademais, também preciso apontar para vocês que no cenário internacional todos são efetivamente iguais por uma consideração de ordem. Desse modo, a sociedade internacional pode ter integrantes que efetivamente vão se relacionar, sem que cada relação jurídica traga origem a uma controvérsia.
Muito pelo contrário, os estados podem estabelecer relações comerciais sem prejuízo de suas regras de direito interno. Isso ocorre, geralmente, porque os estados, ao assinarem tratados internacionais, vão efetivamente firmá-los em consonância com suas normas de direito interno. Agora, meus amigos, podemos caminhar para o terceiro e último bloco, com o X da questão. Vocês verão perguntas extraídas de concursos públicos que serão examinadas com a pertinência e profundidade necessárias para a sua cognição. No próximo bloco, meus amigos, vamos efetivamente verificar como os examinadores vão exigir de vocês o tema cuidado nessa aula. Esse é o instante, meus amigos, não saiam daí. Vamos para o terceiro e último bloco, X da questão. Agora, meus amigos, no terceiro e último bloco, vamos para o X da questão. Perguntas extraídas de concursos públicos serão examinadas e vocês poderão analisar detidamente como os examinadores exigem o tema cuidado na nossa aula de hoje. Vamos à nossa primeira questão, meus amigos. Juiz do Trabalho Substituto, Tribunal Regional do Trabalho, 12ª Região, 2006. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. População e governo são os únicos elementos do Estado. B. População e território são os únicos elementos do Estado. C. Governo e território são os únicos elementos do Estado. D. Todas as respostas estão corretas. E. Todas as respostas estão erradas. Vamos agora, meus amigos, analisar alternativa por alternativa. Verifiquemos inicialmente a alternativa A. População e governo são os únicos elementos do Estado. Vou lhes afirmar que a alternativa A não deve ser assinalada. Afinal, verificamos durante a aula que existem elementos objetivos para a constituição do Estado. São eles: território bem definido, governo soberano e povo. Dessa forma, se ausente ao menos um dos elementos, desconfigura a existência do Estado. Vamos verificar agora a alternativa B. População e território são os únicos elementos do Estado. Devemos considerar, meus amigos, que não é população, já que temos pessoas que estão localizadas em um determinado território, mas sim povo, que configura a existência de um Estado. Ademais, está ausente um elemento. Desse modo, a alternativa B não deve ser assinalada. Vamos verificar juntos a alternativa C? Governo e território são os únicos elementos do Estado. Primeiro, meus amigos, devemos considerar a existência de governo soberano e território bem definido. De qualquer forma, ausente está a presença do povo. Assim sendo, a alternativa C não deve ser assinalada. Vamos verificar conjuntamente as alternativas D e E. Alternativa D, todas as respostas estão corretas. Alternativa E, todas as respostas estão erradas. Como sabemos, meus amigos, nem todas as hipóteses estão corretas, muito pelo contrário, estão todas erradas. Desse modo, a alternativa E de Emerson deve ser assinalada como certa resposta. Vamos agora para a nossa questão número 2. Terceiro secretário da carreira de diplomata, Instituto Rio Branco, CESP, 2003. A República de Utopia
e o Reino de Lilliput são dois estados nacionais vizinhos, cuja relação tornou-se conflituosa nos últimos anos devido à existência de sérios indícios de que Lilliput estaria prestes a desenvolver tecnologia suficiente para a fabricação de armamentos nucleares. Fato que Utopia entendia como uma ameaça direta à sua segurança. Após várias tentativas frustradas de fazer cessar o programa nuclear liliputiano, a República de Utopia promoveu uma invasão armada a Lilliput em dezembro de 2001 e, após uma guerra que durou 3 meses, depôs o rei e promoveu a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, que outorgou a Lilliput sua atual Constituição. Nessa Constituição, que é democrática e republicana, as antigas províncias foram convertidas em estados e foi instituído, no lugar do antigo reino de Lilliput, a atual República Federativa Liliputiana. A partir dessa situação hipotética, se o reino de Lilliput houvesse rechaçado a invasão, a celebração da paz entre esses dois países não teria o condão de restaurar a vigência dos tratados bilaterais de cooperação comercial anteriormente firmados entre os dois países, pois a guerra acarreta a extinção de tratados dessa natureza, e não apenas a suspensão de seus efeitos. Certo? Alternativa A. Errado. Alternativa B. Meus amigos, vocês verificaram que temos um enunciado bastante grande, apresentando uma série de fatos. Quando isso acontece, é essencial que dividamos o enunciado em partes para que possamos conhecer efetivamente o seu significado. E mais, aquilo que o examinador efetivamente pede de você. Vamos verificar, meus amigos, que a intenção aqui do examinador foi apresentar uma situação de beligerância. E quando da existência da guerra, a questão envolveu os tratados internacionais anteriormente firmados entre os estados, que tinham validade, vigência e obrigatoriedade nos respectivos territórios. Dentro dessa hipótese, vamos verificar que precisamos saber se os tratados internacionais anteriormente firmados, após a situação de beligerância, continuam a produzir efeitos nos respectivos territórios dos estados. Nesse aspecto, meus amigos, posso afirmar para vocês que os tratados anteriormente firmados após uma situação de guerra deixam de produzir efeitos, sendo fundamental que cada um dos sujeitos de direito internacional estabeleça uma nova manifestação do consentimento, pois apenas ela poderá trazer obrigatoriedade, vigência dentro do território de cada um dos estados, sem desconsiderar, é claro, a sua validade. O enunciado apresentou justamente a configuração aqui delineada, ou seja, estabeleceu que após uma situação de beligerância entre dois sujeitos personalizados no cenário das relações exteriores, os tratados perdem seus efeitos e não produzem mais validade, vigência e obrigatoriedade. Assim, vamos verificar as alternativas A, certo, ou B, errado. Devemos considerar, meus amigos, que o enunciado está correto. Desse modo, a alternativa A deve ser assinalada como certa resposta. Espero, meus amigos, que o programa de hoje tenha sido muito útil para o seu aprendizado envolvendo o tema Personalidade Internacional Estados. Aproveito a oportunidade
para deixar para vocês os meus contatos. Assim, se desejarem, poderão me seguir no Twitter, @EmersonMalheiro, ou me adicionar no Facebook, Emerson Malheiro, perfil 3. Será uma enorme satisfação ter a sua amizade também no plano virtual. Desejo a cada um de vocês muito sucesso. Envio-lhes um forte abraço, Fúria Metal. Contem sempre comigo.